Vamos juntos. Na carta de Pedro, no capítulo 1, na segunda carta, verso 3 a 11. Assim nos diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Interessante que numa tradução, esse versículo diz: nos chamou para sermos participantes da sua glória e virtude. Verso 4. Dessa maneira, ele, referindo-se a Jesus, Cristo, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades existem, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? 2 vezes aqui o apóstolo Pedro recomenda, verso 5º, verso 10, utilizando essa palavra: empenhem-se para acrescentar sua fé a virtude. E as demais coisas que seguem nos versos que lemos. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Diga aí para o seu irmão carinhosamente: empenhe-se. Mas diga como quem crê: empenhe-se ainda mais. E você vai alcançar a vitória que você tanto busca em oração. Vamos orar mais uma vez na tua presença. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Estamos aqui para servir ao Senhor com alegria, os irmãos ao redor da mesa da palavra, da comunhão dos santos, em edificação do corpo de Cristo. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, a direção para este culto, que o Senhor possa falar profundamente com cada um. Assim como o Senhor já falou, tem falado comigo, a despeito desta palavra. Destapamos os nossos ouvidos, conectamos a nossa mente à mente de Cristo, nosso espírito ao Espírito Santo, que venha o fluir, que venha o teu agir, que além de escutar, possamos ouvir, e ouvir, obedecer conforme a tua palavra. Damos-te de presente o nosso empenho, a nossa atenção em amor, em sinal de adoração ao Senhor por tudo que tens feito. Tem nos abençoado, como diz aqui, ricamente providos, e assim tem sido teu amor para com cada um de nós, a tua fidelidade, que nada impeça o teu fluir e o teu agir. Como já foi falado na oração, tomamos posse da tua vitória. Abrimos realmente a nossa mente, nosso coração, para receber esta palavra como um terreno fértil. Recebe a chuva que cai, a semente que vai germinar e brotar frutos fiéis permanentes. Coloco a minha vida à disposição e oro conforme João o Batista o fez. É necessário, é preciso que Jesus, o Cristo, cresça e eu
pastor Douglas diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No início dessa semana, nos alegramos com a chegada do Mateu, neto da Ivanete. Ainda no início dessa semana, choramos, entristecidos com a partida do João Miguel, de 7 anos. Durante a semana, intercedemos pelo pequeno Raul. Ainda estamos intercedendo pela recuperação do Luan, de 11 anos. E também por uma outra menininha que está ou estava internada, inclusive precisando de doação de sangue, pela qual também intervimos e encaminhamos algumas pessoas para efetuar a doação de sangue, numa van que saiu daqui para Presidente Prudente. E também estamos intercedendo por tantas outras crianças que aguardam quase 2 horas para serem atendidas na Santa Casa, algumas inclusive com febre alta acima de 39 graus. Esses acontecimentos que envolvem crianças mexem mais profundamente com a gente, principalmente com quem é pai. Ao ponto de pensarmos nesse tema proposto. A brevidade da vida e o quanto é urgente viver. Eu quero compartilhar algumas máximas. Não são informações, são conhecimentos, são crenças, não crendices. Algumas coisas que o Senhor tocou meu coração essa semana, baseado em tudo que vimos e ouvimos, e tudo que participamos e tudo que oramos. Eu creio que você vai entender o recado. E anota os pontos que você achar conveniente. Eu não quero pregar um sermão, eu quero sermão para você nesta noite. E eu convido você a entrar nessas conexões, como um filho, como um pai, como um avô, enfim, como um servo de Deus, conforme cantamos, amado do Pai. A vida é um sopro, já dizia o sábio escritor Salomão, no hebraico Kohelet, tudo é vaidade. A vida se esvai muito rapidamente, como um sopro, como uma neblina que se dissipa. A vida é um sopro porque há fragilidade na vida. Por isso, valorize mais as pessoas do que as coisas. Aliás, Jesus Cristo morreu por pessoas. A cruz está vazia por conta de pessoas. Se importe mais com o exemplo que você vai deixar quando lembrarem de ti, quando você partir, que é inevitável. Preocupe-se mais com o exemplo que você vai deixar do que com os bens materiais que você está acumulando. Preocupe-se em deixar um legado. Isso vale mais do que uma herança. A vida é um sopro, é a fragilidade da vida, mas também é a transitoriedade da vida. Para nós cristãos, crentes em Jesus, nós acreditamos que quando daqui partimos, herdamos a vida eterna. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus de continuidade. A vida é um sopro, a fragilidade da vida, a vida é um sopro, a transitoriedade da vida. Isso é importante. Para onde iremos depois desse plano? Para onde as crianças vão depois desse plano? Por isso, a importância de pregar para as crianças. A importância de trazer as crianças para os cultos, não para a igreja, mas para os cultos, para as atividades. Eu estava dizendo para a missionária Mate, semana passada, na nossa reunião, na nossa pastoral de alinhamento, o quanto externando eu não vou dizer tristeza, porque eu acho que a tristeza é uma palavra muito forte, mas vou dizer insatisfação, mas vocês escolham aí a palavra. Por que os pais, membros desta casa, não trazem as crianças nas atividades oficiais da igreja?
não levam às células. Nós temos mais crianças que não são membros da igreja, presbítero João, do que crianças que são membros da igreja. Isso não é de agora, mas fica uma pergunta. Mas graças a Deus nós estamos atendendo aqueles que não são membros, mas o nosso desejo, tanto meu como pastor da missionária Marta, como pastora também das crianças, é que toda membresia participe da igreja. Participe do projeto, do coral, se envolva com as atividades, porque sozinhos, sem o apoio dos pais, nós não vamos conseguir cumprir Provérbios 18, 24. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ou seja, por que ensina a criança? Porque a idade já foi provada, de 0 a 7, agora está aumentando para 8. Onde está formando a personalidade. Às vezes tem psicólogos, psicoterapeutas, pessoas da inteligência humana aí, que falam que até 6 anos já está formando. Está se formando muito cedo a personalidade infantil da criança. Ensina a criança, porque ela está aprendendo o caminho que ela deve andar, que é o caminho do Senhor. Por isso que o salmista fala no capítulo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas se nós não tivermos a parceria dos pais, nós não vamos conseguir avançar. É só um parênteses. Mas a transitoriedade da vida. Você pode desejar ser famoso, bem-sucedido, até mesmo rico. E tudo isso é muito válido. Você pode, por outro lado, você pode estar atravessando, ou conhecer alguém que esteja atravessando algum momento difícil na vida. Um desemprego, uma enfermidade. Está aí, né? Um alto índice de crianças com dengue, e algumas já com dengue hemorrágica. Não só aqui na nossa cidade, mas a incidência aqui é alta, a estatística. Você pode conhecer alguém, ou até mesmo você está passando por alguma frustração, em algum relacionamento, no emprego, enfim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nada disso é o seu fim. Amém ou não? Eu disse que nada disso é o seu fim. Olhe para os seus braços. Faça esse exercício agora. Olhe para as suas mãos. Você ainda pode lutar. Mesmo que você não tenha os 2 braços, ou falte-lhe algum membro, você tem a vida. Você tem o que Deus diz que você tem, o sopro, fôlego de vida. Por isso, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O salmista já dizia no Saltério, no capítulo 150. Olhe para as suas pernas. Você ainda pode caminhar. Com limitação, sem limitação, com equilíbrio, falta de equilíbrio, mas você ainda tem suas pernas, você ainda pode vir para a igreja, e se você não puder vir, a gente traz você. Os seus ouvidos, talvez você não ouça 100% como era antes, há pouco tempo atrás, quando você era jovem ou adolescente, mas você consegue ouvir. Respire fundo e perceba, apesar de tudo, você ainda está vivo. E se você está vivo, então não deu errado. Vai dar tudo certo. Alguém disse, viva a noite, viva o dia, viva intensamente e lute até o fim. É sobre isso que eu quero falar, essa coisa de viver intensamente. A urgência do viver, porque a vida é breve. A brevidade da vida e a urgência de viver. Essa foi a palavra que o Senhor me deu na segunda-feira. Já na madrugada da terça. Na madrugada. E essa expressão, esse tema, essa frase, me fez lembrar de uma expressão em latim. Carpe diem. Que significa, literalmente, aproveite o dia e viva cada momento. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Aproveite o dia, meu irmão.
e viva cada dia, cada momento, minha irmã. Essa expressão latina, ela remete ao pensamento do pacifista negro Mahatma Gandhi, que dizia sempre: viva cada dia como se fosse morrer amanhã e aprenda cada coisa como se fosse viver para sempre. É profundo. Então, essa ideia de viver a vida intensamente, porque a vida é breve. Reflexões como essas, na minha opinião, nos levam a agir diferentemente com nossas vidas. E ainda, dar mais valor na vida e a respeitar mais os nossos próximos. Isso mostra também, meus irmãos e irmãs, o quanto nós somos preconceituosos às vezes e carecemos sempre da graça de Deus. E quando falamos da graça de Deus, pensamos no que estamos fazendo de nossas vidas, que custou um alto preço para Jesus Cristo. Por isso a cruz está vazia. E por isso você está aqui. Porque Jesus morreu por pessoas, por mim e por você. Perguntas como: o que você tem feito na sua vida? Como você tem cuidado da sua vida? Qual o valor que você tem dado à sua vida? E outras perguntas neste sentido podem surgir em uma reflexão como essa. Em uma semana difícil que tivemos com relação às crianças como essa. O fato é que todos nós temos a vida e somos humanos. Nada do que nós falarmos, tentarmos falar, para explicar tudo o que ocorreu, ou o que ocorre, ou o que ocorrerá, nada vai justificar e muito menos vai explicar. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, é melhor a gente ficar em silêncio e deixar Deus agir. Deus, as pessoas têm um mau costume, permita-me essa expressão, um mau costume de dizer: eu não entendo Deus, por que Deus faz isso, por que Deus deixa de fazer aquilo, e fica jogando tudo a culpa em Deus, Laudércio. Eles não entendem que Deus não é para você entender Deus, Deus é para você obedecer. É simples assim. Se fores fiéis e obedientes, lá em Isaías 1, 18 e 19, comereis o melhor dessa terra. Deus está falando de acessibilidade aos tesouros terrenos, porque Ele já liberou lá do céu. Mas tem que ter fidelidade, tem que ter obediência. Não é questionamento e murmuração. E é triste a gente ver cada explicação humana para uma ação soberana de Deus. A viver a vida com intensidade, é disso que nós estamos falando. É correr risco. É rever conceitos e voltar atrás se preciso for. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás, para dar 10 lá na frente. Viver a vida com intensidade é admitir que às vezes, diga comigo, às vezes não estou bem. É reconhecer que às vezes não vou estar bem. Sim ou não? Viver a vida com intensidade é ficar sem fazer nada de vez em quando. Diga aí para o seu irmão, de vez em quando. O seu descanso está no céu. Quando você está aqui, tem que trabalhar. Amanhã tem dízimo para contar. Amanhã tem creche. E a semana começou já, né, Cris Demon? Viver a vida com intensidade é viver a vida com intensidade. Porque a vida é passageira. Faça muito depressa. A vida é um sopro. Por você ler lá em Eclesiastes. Alguns exemplos à luz da palavra. Eu vou pensar aqui, eu vou usar o apóstolo Paulo, de quem me inspiro muito no meu ministério. Eu quero usar alguns exemplos, apenas alguns exemplos do apóstolo Paulo, que viveu com intensidade. Observem comigo, 2 Coríntios 1, 8. Viveu tribulação e perdeu a esperança na própria vida.
isso. 1 Coríntios 3, de 3 a 4, o apóstolo Paulo viveu a realidade da igreja, dividir a preferência. Ele viveu isso. A igreja preferir mais uns do que outros, preconceito, acepção de pessoas. Foi perseguido, foi desacreditado, inclusive pelos seus. Você conhece a história do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. 1 Coríntios 9, 6, ele viveu a realidade da falta de apoio financeiro em um momento da igreja. Com a igreja em Corinto, no qual ele ficou 1 ano e 6 meses ministrando o evangelho. Mas a igreja em Filipenses, que ele ficou bem menos tempo, foi uma igreja generosa, como o presbítero Ney acabou de falar. E ele escreve agradecendo a oferta dos irmãos. A igreja em Éfeso, onde ele ficou semelhantemente tempo quanto ficou em Corinto, também foi uma igreja que investiu no ministério dele. Mas ele viveu profundas decepções, inclusive eclesiásticas e religiosas. 2 Coríntios 10, 2, pessoas o julgaram. 1 Coríntios 9, 3, pessoas o julgaram. 2 Coríntios 10, 10, ele foi acusado que não tinha presença de Deus e autoridade espiritual. A pior coisa que um pastor, um líder espiritual pode ser acusado é essa. 2 Coríntios 10, 10. E o pior não é a acusação, o pior é quem acusa, né? Que se julga mais religioso ou mais espiritual. Mas nem na igreja vem, nem participa de nada com nada. Perde tudo com todos. Mas o apóstolo Paulo, ele sofreu. Foi caluniado espiritualmente. Você consegue entender isso? 2 Coríntios 10, 10, ainda nesse texto, ele foi acusado de ser um pregador ruim. Mas os frutos que ele colheu, e muitos deles, nós estamos aqui por conta disso. Ninguém vê. Ou não vê, ou se vê, não valoriza. 2 Coríntios 11, 28 a 29. Um apóstolo que viveu preocupações. Percebe? 2 Coríntios 11, de 23 a 27, um apóstolo que foi perseguido, um servo de Deus que foi açoitado, um homem que foi apedrejado, um cristão que foi apedrejado por conta do evangelho. Então, eu citei apenas alguns exemplos de quem teve decepções, teve frustrações, mas viveu a vida com intensidade. Sabe por quê? Porque ele viveu para Cristo. Ele viveu para Cristo, com Cristo e por Cristo. Por isso que ele vai sempre citar, por Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, são todas as honras e todas as glórias. Esse viver que ainda tenho na carne, vivo para glorificar o meu Deus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Percebe como que Paulo fala da vida? Mas foi um homem que passou por muita dificuldade, mas venceu. Foi um homem que eu creio, que entendeu a brevidade da vida, mas resgatou a essência da vida humana, voltando a sua vida para viver para Deus, viver com Deus. Para, não vou dizer recuperar o tempo perdido, mas dedicar o tempo que resta, olha isso, para viver intensamente com Deus, na condição de filho amado do Pai. Contudo, meus irmãos e irmãs, Paulo viveu também, como eu disse, repito, momentos felizes. Poderia ficar aqui 30 minutos citando várias referências bíblicas de coisas gloriosas, de vanglórias, não humanas, mas espirituais que ele participou. Viveu momentos felizes sim em seu ministério, em sua vida, onde muitas vezes nós não vemos ou desapercebemos dos relatos. Mas é interessante observar que muitas das retaliações e acusações que o apóstolo Paulo sofreu foi por causa
do seu jeito eloquente e impulsivo, e às vezes até teimoso de ser. Se é algo que a gente pode inspirar em Paulo, eu não vou dizer essa teimosia, mas essa insistência, essa perseverança no ide, como cantamos há pouco na missão. Eu me lembro de Atos 27, quando houve aquele naufrágio, aquele navio, e as pessoas queriam pular, que eles deu mão no mar, e não sei o que, o navio tudo despedaçado, e ele chamou a responsabilidade. Aquele que até então era acusado de não ter autoridade, chamou a responsabilidade para si como um verdadeiro líder, assim que o líder faz. Diz que ninguém vai pular, nenhuma vida vai se perder, como de fato não se perdeu. Nós podemos perder os mantimentos, o navio, a embarcação, mas nenhuma vida vai se perder. Autoridade. Agora imagine ele chamando para si, diácono Ronaldo, essa responsabilidade, presbítero João. Essa autoridade apostólica. Estão entendendo? Sim ou não? Um líder que posiciona diante das tribulações, das adversidades. Como ouvimos há pouco tempo aqui, um líder não desiste nunca. Lembram dessa mensagem? Então, o apóstolo Paulo, se você perceber, muitas das retaliações, da perseguição, das calúnias, difamações, inclusive espirituais, que Paulo sofreu, foi por conta desse jeito dele ser. Insistente, teimoso, impulsivo, eloquente. Ou seja, Paulo sempre falou aquilo que sentia. Colocava para fora o que estava sentindo. Não deixava para depois o que poderia ser feito agora. E certamente isso lhe causou muitos opositores. Eu olho para Paulo e eu penso o seguinte, que muitas vezes é melhor doer no outro do que doer em você. A verdade dói, mas a gente esconde a verdade e dói na gente. Mas o Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos liberte. Se a gente não fala a verdade, a gente está preso na mentira. Ou na inverdade. Ou naquela posição de falar, bem que eu poderia ter falado para a pessoa. Aí você sofre. Aí você somatiza uma angústia, uma dor. Isso pode te gerar um câncer, porque você não falou a verdade. Para preservar o quê? Uma amizade? Então eu olho para Paulo e falo assim, para o apóstolo Paulo, falo, às vezes tem coisas que é melhor doer nos outros do que doer em você. Bem que eu poderia ter falado. Principalmente de Jesus. Aí a pessoa morre, você não sabe se ela foi para o céu, e você vai ficar com um sentimento de culpa que vai te perseguir para o resto da sua vida. Eu creio que essa urgência de viver é a típica expressão da letra de uma canção que a gente cantava há pouco tempo atrás, uns 25, 27 anos, que diz assim, não quero viver para mim mesmo, quero amar e servir o irmão. Depois a gente pode cantar essa música aí. Compartilhar, dividir tudo que tenho com você. O meu amor, fala até do pão lá, né? Meu lar e até o pão. É viver intensamente a vida, mas em prol do próximo também. Preocupando-se com a salvação dele. Ei, anote aí, uma frase de Luiz Hermínio. Se você não preocupa-se com a salvação do outro, você deve rever a sua salvação. Porque a gente ser salvo deve brotar em nós o desejo de que os outros também sejam salvos. Estão entendendo? Sim ou não? Algumas aplicações, caminhando para o encerramento. Muitas vezes, para vivermos a vida com intensidade, é preciso seguir os exemplos de Paulo. Nos inspirar em homens e até mesmo mulheres, homens e mulheres de fé, que estão aqui espalhados nas santas e sagradas escrituras. Falar, colocar para fora o que estamos sentindo, é sinal de vida, de saúde, inclusive emocional, espiritual. Agora, tudo é uma questão também
da gente pedir o direcionamento, o entendimento do Espírito Santo de como a gente vai falar. Concorda? Tudo é a forma como você vai falar. E eu falo uma coisa para você, isso não é uma tarefa fácil. Mas é o meu jeito. É o meu jeito, eu sou assim. Se eu tenho que falar alguma coisa, eu pego a metralhadora e eu detono todo mundo que está na minha frente. Porque eu sou assim. Então você é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. E aí você não tem transformação, não, do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo na sua vida? Que transformou o seu caráter, claro, na conversão, mas que controla o teu temperamento. Cadê o Espírito Santo na sua vida? Ei, larga essa metralhadora. Como dizia lá, essa metralhadora ambulante, né? Cheia de mágoa. Está cheio de crente por aí, com essa metralhadora ambulante cheia de mágoa, apontada para os outros. Você é convidado nessa noite para deixar essa metralhadora no altar do Senhor hoje. A receber um fôlego de vida, um refrigério na sua alma. Compreende? A deixar de ser uma criatura, se tornar um filho de Deus, amado do Pai, se sentir amado. Mas eu não tenho referência de pai, não tenho referência de mãe. Ei, para com isso. Você está diante de Deus. Compreende isso? É difícil entender isso. Que a tua referência que você teve ou não teve de passado, não quer dizer que Deus não pode mudar o teu presente e preparar você para o futuro. A Bíblia fala que nós somos filhos adotivos do Pai. Hein? O apóstolo Pedro fala nesse texto aqui, nos últimos versos que lemos, a respeito da gente cuidar, empenhe-se em cuidar bem da tua eleição. Você foi eleito para ser salvo, você foi separado para receber a bênção. Mas tem que se empenhar para cuidar disso. Abençoar mais a vida do que amaldiçoar pessoas. Essa coisa de julgar. Você entende? Porque isso, porque não sei aquilo, mas é porque deixou de fazer isso, porque deixou de fazer aquilo, porque não foi um bom pai, porque não foi um bom avô. Ei, para com isso, irmão. Vamos, anote aí, vamos sair daqui com um propósito de estender mais a mão do que apontar o dedo. Em nome de Jesus Cristo. Você sabe o que é perder um filho? Nem querer saber. Você sabe o que é perder um esposo, um pai, uma mãe? Talvez você já passou por essa experiência. E cada dor é individual, é diferente, são lutos diferentes. E não tem um que é melhor, outro que é pior, outro que é mais forte. Não, são lutos. Luto é perda, um divórcio é um luto. Nada do que a gente for falar, deixar de falar, vai trazer uma criança de volta, uma esposa de volta, um esposo, um pai de volta. Até porque nós não somos donos da verdade. O que a gente tem que fazer é viver a vida enquanto a vida. No presente. O amar é um verbo presente, irmão. Você só ama alguém porque você está aqui. Hoje de manhã eu recebi um vídeo que, bem curtinho, diz, alguns pássaros, quando se tornam velhos, eles já não conseguem mais bater as asas para voar. E os filhotes que os alimentam, as aves velhas. Muito bonito, por sinal. Aí eu fico pensando lá em casa tem as pombinhas que tomaram posse lá da tamareira e fazem um ninho, e a gente vê desde o início até o nascer. O habitat era no ventilador, né, Letícia? Agora eles adotaram a tamareira. A gente vê aquele movimento e aquelas aves, aqueles bichinhos quando nascem, o maior cuidado. Revezam no ninho. Nunca deixam o ninho vazio lá, né? E vão alimentando aqueles filhotes. Geralmente nasce 2. Mas chega um tempo que eles batem asa e vão embora.
E depois o ciclo começa. Aí eu fiquei pensando hoje, quando essas aves se tornarem velhas, quem que vai alimentá-las? Aí diz na mensagem, aproveite para, invista mais tempo com os seus pais, se você tem seus pais. Se eles são idosos, cuide, ajude. E eu sei que vocês fazem isso. É apenas uma recomendação. Porque depois que as pessoas que mais amamos se forem, não adianta nós queremos fazer nada por elas. Há um texto que alguém mandou aí. O dia que eu partir, não me mande flores, porque não vou conseguir sentir mais os cheiros dela. É mais ou menos isso, né? O dia que eu partir, não me peça perdão, porque eu não vou conseguir ouvir e não vou conseguir te perdoar. E aí vai dizendo o texto. O que nós temos que fazer, queridos? Preste atenção, em amor. Façamos hoje, não deixemos para amanhã. E eu estava falando, presbítera Cida, essa coisa da brevidade da vida é tão urgente e necessária, que a gente arruma confusão com cada coisa pequena. É aquela típica expressão, faz tempestade em copo d'água de uma coisa que não vale a pena. Porque quando você vê, a vida já passou. Eu estou dizendo de um modo geral, para a gente rever conceitos. Viver a vida com intensidade é rever conceitos. É estar aberto a novas opiniões, a um novo planejamento de vida. É muito possível que você já tenha captado a ideia de que você tem, daqui para frente, menos tempo para viver do que você já viveu daqui para trás. Talvez você já tenha adquirido essa consciência. Ah, mas é pouco tempo. E é mesmo. Quando a gente era mais novo, né, dona Rosa? Pouco tempo atrás, a gente fazia de tudo para ser jovem logo, para crescer. Aí eu quero completar 18 anos, tirar a carta. Não vejo a hora de ficar adulto. Aí chega 18, depois vai chegando 25, aí a ficha cai. Aí você quer voltar, chega nos 50, você fala, puxa, eu queria ter 25. Com essa maturidade, olha como que ia ser bom. Mas não é assim, não funciona assim. Mas o que a gente pode fazer, meus irmãos? Viver a vida com intensidade, o restante dos nossos dias. Jó teve o entendimento. Ele percebeu, no texto dele, ele fala assim, Deus já prescreveu, já determinou todos os dias, todos os meses e todos os anos que cada um de nós vai viver. Eu penso assim, essa coisa de prescrever, eu lembro de um médico prescrevendo um remédio, um medicamento. E Deus é incisivo nessa prescrição, irmão, não falha. Agora a questão é, a gente não sabe quando é que nós vamos ser chamados. Então, carpe diem para você, viva intensamente o seu dia, o seu momento, o seu ano. Com a sua família, de preferência. Perdoe mais, releve mais. Sabe essa coisa? Essa coisa de falar, colocar para fora, pedir a Deus a orientação, a sabedoria de como a gente vai falar. É importante, irmãos, porque o fechar-se em si mesmo não é bom. Nunca é bom. Mas escolha bem as palavras. Porque as palavras ferem, as palavras matam. Concluindo, é tempo de viver. Viver é bom, melhor ainda é viver com Cristo e debaixo de sua graça. Amém? O doutor Karl Barth, um teólogo, pensador suíço do século XIX, estudamos muito dele lá no seminário. Foi talvez o maior teólogo de sua geração em todo o mundo, e um notável filósofo também. Grande pensador. Numa vez em que ele foi aos Estados Unidos, um seminarista lhe perguntou, Dr. Barth, qual é a grande verdade que está sempre presente na sua mente? Todos os alunos esperavam uma resposta longa, filosófica, profunda, grave, complicada. Mas o Dr. Karl Barth levantou
vagarosamente sua cabeça, de cabelos já grisalhos, suas cãs, olhou para o estudante e disse: Jesus me ama, e isto eu sei, porque a Bíblia assim me diz. Muitas vezes, irmãos, nós procuramos explicações longas, complicadas, a respeito da vida, a respeito da brevidade da vida, a respeito do amor de Deus, afinal de contas, que Deus é esse que permite isso, permite aquilo. A gente se preocupa em entender o dom da vida, desapercebe que Deus tem cuidado de nós, e na maioria das vezes a explicação do agir de Deus está em curtas respostas como essa. Eu sei que Jesus Cristo me ama, porque a Bíblia assim o diz. E eu sou amado do Pai. Eu gostaria que você saísse com essa interpretação hoje. Talvez a gente pode até cantar aquela música de novo, pelo menos o refrão. Sou teu filho amado. E talvez você se sinta melhor valorizada, mais amado. E talvez você possa amar mais as pessoas. Eu falo talvez, não é porque para gerar dúvidas, é porque depende de você, a prática e o exercício dessas palavras. Vocês estão entendendo? Por isso, meus amados, nós precisamos agradecer constantemente a vida que Deus nos dá. Acordou amanhã, vai dormir daqui a pouco? Obrigado, Senhor, pelo dia, talvez difícil que tive, mas estive vivo. E o Senhor me fortaleceu. Obrigado, Senhor, pela semana de tribulação, de dificuldade, de choro, de lágrima, de lamento que tive, mas o Senhor me sustentou. Obrigado porque as vitórias, tivemos tantas vitórias também. Obrigado, atribuímos as vitórias todas ao Senhor e remetemos toda a honra e glória a Ti, Senhor, porque Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco. Jeová é o Teu cavaleiro. Obrigado porque apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações físicas, emocionais, espirituais, o Senhor nos escondeu no Teu esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente repousamos seguro, porque o Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia e na hora da nossa dor. Ah, irmão, se você soubesse o poder que tem um abraço, se você soubesse o poder que tem um estender de uma mão, ah, meu irmão, você seria uma pessoa melhor. Ficamos aí 3 anos. As imagens nos lembraram, né? 3 anos de Covid, sem poder dar um abraço. Quanto nos fez falta isso? Porque o abraço, ele é curador, ele é terapêutico. Nos tiraram o poder de abraçar. Você entende? E depois do Covid, as pessoas ficaram distantes umas das outras, com medo de se abraçar, com medo de pegar Covid. Preconceito. Não estou dizendo que você está errado se você tem medo, estou dizendo para rever os seus conceitos, porque amanhã pode ser tarde para se abraçar. Eu estive lá na segunda-feira, na terça, dando suporte para a família desse meu amigo que perdeu o filho. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma senhora, a avó do menino, que eu também não conhecia,
mas eu estava lá conversando, me identificando, me apresentando, falando como que ia ser lá os trâmites. Ela levantou, olhou para mim e disse assim: você pode me dar um abraço? Você está no lugar para você consolar os outros e você que é consolado. Aquele abraço foi curador para ela, mas foi terapêutico para mim. Eu gostaria de convidar você para abraçar mais, para perdoar mais, para relevar mais. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba. É o que a Bíblia diz e eu creio. Mas ele pode esfriar se você não cuidar dos pequenos gestos, das pequenas expressões. Estão entendendo? Aí se você fala assim, mas ele ou ela não merece. A gente tem sempre respostas rápidas e prontas no nosso calabouço do vocabulário humano. Não merece mesmo. Mas você também não merece. Eu também não mereço. Mas não é por merecimento, meu irmão e minha irmã. É por amor. Se possível, abrace seu filho hoje. Se possível, abrace seus pais hoje. Mesmo que eles não correspondam. E a impressão que vai dar é assim: o que você está querendo, pai? Ou o que você está querendo, mãe? Eu não estou querendo nada. Eu só quero te abraçar. Eu encerro dizendo uma poesia de uma irmã em Cristo, chamada Vida. A vida é inexplicável. Dentro dos meus olhos finitos, do meu entender restrito, do meu admirar sincero. A vida é maravilhosa, seu movimento perfeito, seu mistério intangível, em seu desabrochar incrível. A vida é para ser vivida, cada momento sublime, cada sentir intenso, cada amor, um amor imenso. Que Deus abençoe a todos nós. Como já dizia o saudoso poeta, no refrão de uma música chamada Pais e Filhos: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.